Olá, eu sou a professora doutora Mônica Portela e mais uma vez eu tenho a honra de receber o professor, mestre em psicologia Luiz Felipe Aboim, que vai continuar falando sobre psicologia dos esquemas e vai dar uma palhinha sobre transtornos de personalidade. Professor Luiz Felipe, Olá, Mônica. Tudo tudo bem? Como bem? vai? Tô Prazer em vê-la ótima. novamente. Nosso novo De bloco. novo, Vamos lá. estamos Então, a aqui. minha primeira pergunta para você é: o que são transtornos de personalidade? Então, desde a da época dos gregos, sempre se procurou identificar as características de uma pessoa no sentido do seu comportamento, né? Essa definição vem evoluindo, né, ao longo dos anos, né? A gente teve mais recentemente o psicólogo Cattell, que fez uma caracterização de 26 tipos, né? E temos, no caso, que a gente trabalha, são as terapias de esquema, que identificaram, então, 18 esquemas que são devido a personalidades disfuncionais, ou seja, aquela característica que a pessoa tem no convívio com outras pessoas e no seu dia a dia. Então, ou seja, transtorno de esquizoide, transtorno histriônico, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade disfuncional, ou seja, vários transtornos de personalidade que hoje são catalogados e que evidenciam mais ou menos como é que a pessoa tem a disfunção na interação com outras pessoas. Então, isso acaba se ressaltando e acaba trazendo ruído na relação entre as E pessoas. é possível trabalhar esses transtornos de personalidade através da terapia do esquema? Com certeza, com certeza. Você poderia explicar um pouquinho sobre os modos esquemáticos Sim, e claro. se eles estão presentes no transtorno de personalidade? Com certeza. Então, os esquemas, como eu mencionei no outro bloco, são formações estabelecidas na infância e na adolescência. Então, a pessoa tem uma maneira disfuncional de ver o mundo, a si mesmo e os outros. Então, essa maneira disfuncional, ela vai ser ativada quando ele está submetido a um estressor que vai desenvolver, então, modos de comportamento disfuncionais. Quais são eles? A criança disfuncional, o adulto disfuncional e o pai ou mãe exigente, por exemplo, né? Esses comportamentos, por exemplo... Como seria essa criança disfuncional? Então, a criança, por exemplo, ou criança abandonada ou a criança raivosa, né? É quando aquela criança, no caso, o adulto, né? O adulto começa a dar um É, chiliquinho porque alguém me isso, contradisse. isso. Ou seja, foi aquele adulto que fazia quando criança birra e quando ele se tornou adulto, ele continuou fazendo birra. Então, ou seja, ele quer uma coisa, a pessoa fala que não pode, ele fecha a cara, né? Tá. Então, ou seja, ele pode ser uma criança abandonada, ou seja, porque ele foi muito criticado, então ele acha que ele não pode fazer nada, ou ele pode ser a criança raivosa, ou seja, ele Extremamente começar a agressivo. fazer birra novamente. Né? Então, esses são alguns dos modos disfuncionais que a gente trabalha na psicologia do esquema. Tá certo. E o adulto funcional, como é que ele O seria? adulto saudável, então, é aquela capacidade que todos nós temos, que em condições normais a gente tem condições de interagir com o ambiente, com os outros de uma maneira funcional. Né? O problema é que quando a gente, e aí estou falando a gente porque eu também, você tem, ele tem, todo mundo tem esquema, mas os mais variados. O que a gente faz normalmente é identificar essas estruturas e controlar essas reações. Então, por exemplo, se alguém fala alguma coisa, um estressor que vai ativar o meu esquema, eu já ligo o meu alarme, já faço todo o processo de condicionamento e vou chamar o meu adulto saudável, que é o que normalmente está atuando, e vou falar com ele, escuta, me ajuda aqui para resolver esse problema aqui dessa discussão. Então, veja bem, eu posso fazer um mapeamento de quais seriam os triggers, quais seriam os gatilhos que podem, digamos Ativar. assim, ativar esses modos, Perfeito, certo? perfeito. É isso que a gente faz. Como o nosso ouvinte pode fazer esse mapeamento? Você poderia dar uma dica? Então, toda vez que ele perceber que ele ficou incomodado com alguma coisa e a reação dele não foi bem recebida pelos outros, pelo ambiente, ou seja, não teve o resultado satisfatório, possivelmente esse comportamento é disfuncional. Esse comportamento disfuncional deve estar ligado a um esquema disfuncional.
Tá. E aí ele pode fazer o quê? Uma anotação, por exemplo, A gente fazer tem um registro. Isso, a gente tem ferramentas que a gente consegue, através de 90 perguntas, identificar quais são os esquemas. E temos uma outra ferramenta que, através de 90 perguntas também, que a gente identifica quais são os modos preponderantes de reação daquele indivíduo. Perfeito. Então, a partir do momento que ele sabe qual que é o esquema dele, de onde é que veio, como é que ele reage, ele consegue controlar a vida dele. Tá. E, finalmente, você poderia falar um pouquinho sobre quais são os principais esquemas disfuncionais? Então, são 18 esquemas, né? Eu não vou fazer a lista muito, De que é muito todos. grande. Sim, aí quem tiver Mas são interesse cinco, pode mas são ler, cinco né? domínios, ou seja, autonomia, limites, limites imperfeitos, emaranhamento, pais e mães introjetados e inibição emocional. São os mais comuns que a gente tem na terapia. Perfeito. E nós convidamos você a estudar mais sobre esse tema fascinante. Faça as suas perguntas para o professor Luiz Felipe, que ele vai voltar aqui para falar mais um pouquinho sobre transtornos de personalidade e psicologia dos esquemas. Você pode mandar as suas perguntas para o e-mail do CEPAF ou do PSIMAIS, que o professor Luiz Felipe terá o prazer de esclarecer as suas dúvidas. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. Obrigado, até mais.